Olá, minha gente. Dá uma verificada se está entrando o som bem, tá? Mas deve estar. A coisa é falar alto aqui que o telefone está um pouco longe. Nós estamos aqui com o pessoal da Petrobras discutindo a situação que nos encontramos, essa barbaridade que acontece agora com a administração do parente. Minha gente, o mundo inteiro luta por petróleo. Hoje, cerca de 80% do petróleo extraído no mundo está sob o domínio de empresas estatais. E aqui no Brasil, sem mais essa nem aquela, um governo originado num golpe parlamentar entrega o petróleo brasileiro para multinacionais. São estatais de outros países que não tinham nem acesso mais aprofundado ao conhecimento da extração do pré-sal e que foram beneficiadas com isenção de impostos, cerca de R$1 trilhão de isenção de impostos. Alguns países muito pobres da região da África, que não têm condição de extração, muitas vezes cedem para multinacionais o seu petróleo com uma condição: a condição da reserva de insumos nacionais para extração e beneficiamento do óleo. Por que eles fazem isso? Eles não podem desenvolver o sistema, a cadeia completa. Então eles entregam uma multinacional e essa fica obrigada a investir para o desenvolvimento da tecnologia de extração, de modificação, de refino nos países, gerando empregos e avançando com a tecnologia. Não é no caso do Brasil. Não tem nenhum cabimento a entrega do petróleo brasileiro para multinacionais. Isso fez parte do acordo que levou à derrubada de um governo eleito pelo voto popular. Eu fiz essa introdução para a gente abrir essa nossa sessão de discussão aqui e passar a palavra para o pessoal. Vamos discutir esse assunto sob a perspectiva dos interesses nacionais e sob a perspectiva dos petroleiros, dos homens da Petrobras. Vamos lá. Ok. Boa tarde a todos. Agradecer ao Requião essa oportunidade de estarmos conversando aqui sobre esses desafios de um país soberano, com a Petrobras exercendo o seu papel de grande importância para garantir que a riqueza do povo brasileiro seja acessível ao próprio brasileiro. É algo que está sendo colocado sob forte risco nesse momento. Meu nome é Alexandre Castilho, eu sou diretor do Sindicato dos Petroleiros Unificados de São Paulo. E falando um pouco da realidade de São Paulo, nessa questão do petróleo, é um estado onde praticamente 50% do seu parque industrial ficou atendendo os desenvolvimentos regional, né? A fabricação dos equipamentos da área de óleo e gás. Então é um estado que teve uma participação importante, né, em todo o investimento que a Petrobras fez para a atualização metalúrgica das suas refinarias. São Paulo teve uma participação bastante importante. E ainda mais agora com relação ao pré-sal, onde a produção do estado, o estado estava em terceiro lugar na produção do país e saltou de terceiro para a segunda posição. Porém, percentualmente, foi de 2% para cerca de 15% de participação dessa produção por conta do pré-sal. Então, existe uma riqueza, né, tamanha na questão do pré-sal que está ajudando bastante o estado de São Paulo e o Brasil como um todo. E isso está sob risco. Mais do que isso, todos os países do mundo que entraram e saíram de recessão o fizeram através de uma parceria entre o Estado e grandes empresas. Foi o caso, por exemplo, da nova política alemã na década dos 30. Foi uma parceria do Estado alemão com 5 ou 6 grandes empresas alemãs na recuperação da infraestrutura do país. Nós não temos grandes empresas brasileiras além da Petrobras. E a Petrobras, até agora, era responsável por 70% a 80% dos investimentos feitos no país. Mas além de ter cedido a extração do petróleo, nós estamos entregando também para grupos internacionais e estrangeiros toda a cadeia de produção. Nós estamos fechando refinarias, demitindo trabalhadores.
Eu realmente não consigo imaginar o que eles querem com essas medidas. A ideia deles é transformar o Brasil num produtor de matéria-prima. Economia primária, regredir na história e eliminar a industrialização. E a produção agrícola e a mineração, com alta tecnologia, absorvem uma quantidade de empregos muito pequena. Então nós estamos forjando também o desemprego. E o governo tenta resolver isso como? Favorecendo multinacionais e investimentos, liquidando todos os direitos trabalhistas. Eu não acredito que o povo brasileiro se conforme com essa semi-escravidão no que se refere ao trabalho. Vai haver, mais cedo ou mais tarde, uma reação forte da população. Nós conhecemos o período Getúlio Vargas, a CLT, as garantias trabalhistas. Nós passamos por esse período do governo Lula, que tivemos um avanço extraordinário nas conquistas trabalhistas, salário mínimo ampliado, carga horária limitada. Isso levou ao desenvolvimento econômico e fez crescer a capacidade de consumo interna. Sem salário, não há nenhuma possibilidade de aumentar a produção nacional de qualquer coisa, porque não tem quem compre. Daí vem aquela tolice. Então, exportar e exportar. Exportar o quê? Exportar commodity num país que regride na história do seu desenvolvimento econômico. A Petrobras é fundamental para a retomada do desenvolvimento do Brasil. O nosso país tem cerca de 400 bilhões de reais de reservas. Um governo sério deve estabelecer um referendo revogatório de todas essas medidas tomadas pelo Michel Temer e passar a utilizar parte das suas reservas para a volta do investimento e do desenvolvimento econômico. E uma empresa como a Petrobras é fundamental para essa retomada do desenvolvimento brasileiro. Não é por aí, companheiro? Com certeza, Riquelme. O que nós vimos também é que esse governo golpista, através do Pedro Parente, presidente da Petrobras, adotou uma política de acabar com o conteúdo local, que era exatamente uma prática da Petrobras de garantir que na fabricação dos equipamentos o investimento fosse garantido com uma fabricação do país com uma grande participação de conhecimento e desenvolvimento da indústria local. Isso gerava emprego, desenvolvimento, tecnologia. Acréscimo de tecnologia fundamentalmente e gerava, evidentemente, emprego. Nós estamos gerando emprego agora comprando plataforma na China, onde? Estamos gerando emprego na China. É um governo ideologicamente corrompido e provavelmente economicamente corrompido também. Eu não acredito que eles estejam fazendo isso sem vantagens pessoais para os seus grupos econômicos e políticos. O Parente é um agente quinta coluna dentro da estrutura da nossa empresa. Eu acho que não é só o referendo revogatório que precisamos esperar pela frente. É julgamento e cadeia para os entreguistas. Bem, eu sou Radiovaldo, diretor aqui do Sindicato Petroleiros da Bahia. Nós estamos aqui em Salvador, uma satisfação receber aqui o senador aqui no nosso estado. E um estado, o senador, que tem tudo com a Petrobras, tudo com a história da Petrobras. A Petrobras que praticamente nasceu aqui na Bahia, a indústria do petróleo nasceu aqui na Bahia. E o nosso sindicato é também um dos sindicatos mais antigos dos sindicatos de petroleiros do país, e que tem uma tradição de luta e uma tradição de defesa da Petrobras como patrimônio público, certo? Nós temos uma estrutura considerável, apesar do desmonte que recentemente o nosso estado vem sofrendo. E eu diria mais, a Bahia hoje é um dos estados que mais sofre esse ataque de forma muito intensa, em todas as vertentes, até porque na Bahia nós temos todos os segmentos produtivos da Petrobras, talvez seja um dos únicos estados que tem essa característica de todas as atividades hoje desenvolvidas pela Petrobras e pelas suas subsidiárias, nós temos aqui instaladas no estado. E hoje a Petrobras, o governo entreguista aí do Temer e essa direção entreguista do Parente, direciona suas baterias para desmontar essa estrutura no nosso estado. Eu começaria, senador, falando da RLAM. A primeira refinaria da Petrobras, a segunda refinaria do país, a segunda em capacidade de processamento, hoje processa apenas 55% de sua carga total, que é de aproximadamente 320 mil barris por dia. Isso prejudica o estado das mais variadas formas. Primeiro, que a RLAM sozinha representa 1/4 da arrecadação do ICMS do estado da Bahia. Um estado pobre de recursos, carente ainda de investimentos,
carente de uma série de ações de infraestrutura e acaba naturalmente sendo impactado com a queda brutal do ICMS do governo do estado. Tem também o prejuízo dos empregos, né? A nossa Relan está localizada no município de São Francisco do Conde, em um tripé ali de São Francisco, Madre Deus e Candeias, municípios ainda pobres, municípios sem muito desenvolvimento, municípios que não têm nenhuma estrutura industrial instalada, onde a Relan é a grande alternativa, como sempre foi, de gerar empregos para aquela comunidade. E essa redução de carga vem impactando, e nós do sindicato temos denunciado, fizemos inclusive, senador, cerca de 20 dias atrás, literalmente uma ocupação. Nós entramos na Relan, certo? Passamos pela vigilância para ir lá para a porta da gerência geral, dentro da refinaria, dizer que nós não aceitávamos mais a paralisação na prática da Relan que iria acontecer. Então esse é um dos exemplos citados aqui pelo senador, desse desmonte, que não é só da Relan. Todas as refinarias estão tendo aí carga reduzida, porque hoje eles priorizam, além de construir plataformas em outros países, nós estamos consumindo gasolina e óleo diesel também importados, gerando emprego nas refinarias de outros países, das grandes empresas multinacionais, deixando de fortalecer o nosso parque local. Um outro ataque, que essa semana, senador, foi ontem, inclusive, tinha uma reunião prevista com a gerência geral da nossa fábrica de fertilizantes, a Fafem, localizada aqui próximo do município de Camaçari, no polo petroquímico de Camaçari. Nós temos hoje 3 Fafens em operação, a da Bahia, a de Sergipe, a do Paraná e uma inacabada lá no Mato Grosso. Pois é, a da Bahia vai ser hibernada, é o termo que eles encontraram agora para falar da parada e privatização. Isso no momento em que eles dizem que vão transformar o Brasil no celeiro do mundo. Os insumos compostos pelos fertilizantes são fundamentais para o aumento da produção agrícola. Nós estamos com um projeto de vender terra sem limite para fundos de pensão, para países estrangeiros, o que é uma verdadeira barbaridade. Não existe país se não tiver a propriedade do solo. Daqui a pouco teremos aqui estados europeus com uma superfície comprada maior que a superfície dos seus estados originais e totalmente dependente de fertilizantes produzidos em outro país. É a transformação do Brasil numa espécie de República Dominicana, uma espécie de Porto Rico, um estado associado aos Estados Unidos da América do Norte. Meu telefone está reclamando aqui, vamos ver, vamos desligar enquanto a gente conversa. Então, nós estamos num processo de destruição do Estado Social brasileiro. O povo escravizado, sem direito algum, esse esforço que eles têm para privatizar o sistema de aposentadoria, que não é deficitário no Brasil, que se destina única e exclusivamente para colocar esse volume de dinheiro na mão do capital financeiro, dos banqueiros, e um governo que não se incomoda com o povo mais. Eles dizem que o liberalismo é o caminho do desenvolvimento. Mas, companheiro, o que é que o liberalismo fez para os Estados Unidos? Olha o que aconteceu com a Grécia, que está totalmente destruída, não é um país mais hoje. A Itália, que não consegue formar um governo, a Espanha com as dificuldades, a Alemanha em dificuldade. O liberalismo econômico é um zumbi, é um projeto zumbi, é um morto-vivo que fracassou totalmente na Europa e pede asilo no Brasil. E isso tudo subordinado ao interesse norte-americano. Mas o que faz o Trump agora? O Donald Trump. Nome estranho dele, né? Donald é o pato dono da Disneylândia e o vice é um tal de Jimmy. Não é isso? Mickey. Então é o pato Donald e o Mickey Mouse que mandam nos Estados Unidos. Mas mesmo com esses nomes de brinquedo da Disney, o Trump agora pede ao Congresso norte-americano autorização para investir 1 trilhão e 500 bilhões de dólares na infraestrutura do país para devolver o processo dinâmico do desenvolvimento. E aqui, por imposição deles, dos bancos e dos credores, nós estamos impedidos, através de uma medida constitucional proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso, de qualquer investimento em 20 anos. Então, eles querem acabar com o país. E o sonho é que investimentos em cima desse trabalho semi-escravizado trariam de volta o progresso para o Brasil. O que nós estamos tendo de concreto nisso? 5 pessoas no Brasil têm mais renda que 100 milhões de brasileiros. A nossa dívida
aumenta. Estamos comprando produtos de tecnologia desenvolvida de outros países do mundo. E nunca na nossa história a desindustrialização foi tão grande. Na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia, a Coreia do Sul, a China e a Malásia. Nós produzimos industrialmente mais que os famosos tigres asiáticos. Hoje nós não produzimos 15% do que eles produzem. Por quê? Porque entramos na história da Guerra Fria, da subordinação aos interesses norte-americanos e fomos estrangulando toda a nossa capacidade de desenvolvimento. E hoje estamos em outra Guerra Fria, que é a guerra geopolítica. De um lado os interesses norte-americanos, do outro lado os interesses da China e da Rússia. Daí o pessoal me diz, perdoe a sinceridade, não, nós precisamos do apoio dos BRICS. Os BRICS é aquele banco, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Mas se vocês olharem objetivamente, os chineses estão comprando tudo que o Temer está oferecendo, estão comprando terra. Para quê? Para plantar cana, para misturar na gasolina deles e diminuir a poluição. Querem plantar cana no Brasil, e a cana mecanizada com tecnologia alta ocupa uma área enorme e não gera emprego algum. Então qual é a conclusão que nós temos? Os países trabalham em cima das suas razões de desenvolvimento. Há muito pouca fraternidade universal nesse processo. Nós só poderemos ser respeitados quando nos respeitamos. Nós temos que fazer vigir no Brasil uma posição nacionalista, progressista, fraterna, sim, mas nós não podemos continuar aceitando essa subordinação aos interesses do capital financeiro, que é o capital vadio. É o capital que não produz nada, que não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, vive do seu próprio giro no financiamento. Esse capital se opõe ao trabalho e ao capital produtivo. E talvez a grande aliança que nós precisamos fazer nesse momento para enfrentar o entreguismo seria uma aliança do capital produtivo com o trabalho, com a preservação absoluta das empresas estratégicas do país, como a Petrobras. Nas mãos do Estado, é evidente. O senador falou da soberania e poucas vezes a gente lembra que a soberania também é soberania alimentar. Esse caso da Fafem é um exemplo. No Paraná, o senador Requião, quando governador, foi responsável por liderar um processo de resistência à venda da Ultrafértil. Como aqui na Bahia foi o ACM, na verdade. Portanto, com posições ideológicas distintas, mas com um sentido de preservação da economia e do interesse do Estado. E lá no Paraná, a Fafem foi, ou na época a Ultrafértil, foi privatizada para Bunge, Cargill, passaram outras empresas. Durante 19 anos não fizeram nenhum investimento. E agora, em 2013, a Petrobras fez uma troca de ativos com a Vale, 234 milhões de dólares, e trouxe a Ultrafértil para o sistema Petrobras novamente. Que fez a turma do parente, não fez a empresa funcionar, começou a fazer erros gerenciais grotescos, evidentemente solapando, fazendo lockout, né, e perdendo clientes e fazendo impairments. Chegou o último impairment que a Ultrafértil não vale nada, é zero. E eles vão privatizar como fosse um brinde para quem comprar a Fafem de Três Lagoas, que está com 80% pronta. Mas olha, como diz o senador Requião, essa soberania alimentar, pois nós importamos 76% de nitrogenados para fazer fertilizantes. Isso é dependência completa. E quanto se paga de imposto para importar fertilizante, para importar nitrogenado? 0%. Então você acha que uma empresa dessa que vai pegar preço de banana, aquela estrutura empresarial, industrial, vai botar dinheiro para investir? Não, ela vai trazer de fora, vai manter aquilo hibernado, como você disse, e nós vamos ficar dependentes. Vai ser utilizado no monopólio do fornecimento. E aqui na Bahia significa a eliminação de 1.000 empregos. Agora, o senador Requião propõe uma aliança em defesa da soberania. Agora, o agronegócio, os produtores do agronegócio, que são, se tiver algum sentido de
interesse nacional, tem que entender que esta é uma bandeira. Veja, interesse nacional aí não está em jogo na visão deles. Interesse nacional é segurança alimentar. O povo não come soja, milho e algodão. Esse Brasil celeiro do mundo, exportando soja, milho e algodão, vai alimentar o gado dos Estados Unidos, da Europa, de países que têm governo mais responsáveis que o nosso. O algodão vai ajudar a vestir muita gente, mas não é exatamente o que nós precisamos para o consumo de alimento à nossa população. 80% do que vai para a nossa mesa é produzido na pequena propriedade rural. A propriedade familiar rural alimenta o Brasil. E não há nenhum programa, nenhuma proposta de financiamento, de elevação tecnológica e de financiamento, basicamente, para a pequena e média propriedade. Nós estamos com um governo intriguista. Portanto, nas vésperas de uma eleição, nós temos que fazer uma revolução. E dentro da democracia, o voto é a arma do soldado cidadão. É a revolução pelo voto. Nós temos que exigir candidaturas progressistas. Nós não podemos aceitar que o judiciário elimine candidatos populares que se debruçam sobre os interesses nacionais para nos colocar numa eleição que qualquer voto dado seria um voto contra o interesse brasileiro, porque os partidos estão confinados pela legislação e não podem lançar candidatos que representem, na verdade, os interesses do desenvolvimento, do emprego e da soberania nacional. Querem, por isso, tirar o Lula. Eu estive aqui em Salvador ontem e vi o discurso do Lula lá no estádio. É uma coisa impressionante. O Lula fala a voz da população. E hoje, eu acho que nós temos que brigar por essa candidatura. Não vou dizer para vocês que o Lula é a esperança messiânica do Brasil. Eu sou simpatizante da candidatura do Lula, mas eu não sou devoto do lulismo. Eu não sou petista. Mas o Lula hoje é o ponto de apoio que o país tem para pôr um cobro nesse processo, exigir o referendo revogatório e fazer valer o interesse nacional. E o objetivo fundamental do entreguismo, dos interesses do capital financeiro e os interesses norte-americanos é impedir a sua candidatura. É horrível isso, mas esta é a verdade que nós vivemos hoje. Zé Maria, talvez tenha. Eu quero só dar minha boa tarde, senador, meu companheiro Radiovaldo, o Castilho, você, Samuel, e dizer que quando você coloca, Samuel, a questão de que tentamos chamar à tona o nacionalismo do agronegócio, não tem nacionalismo, né? Você veja o que estão fazendo com a nossa indústria de óleo e gás. Estão desmontando e você não vê um pio da ABIMAQ, por exemplo. Um pio. Ele foi aprovada aquela MP 795, dá isenção fiscal para todo mundo, o cara vai trazer equipamento, plataforma, tudo lá de fora e a ABIMAQ se cala. O nacionalismo deles é o dinheiro que eles estão ganhando. Isso. Se cala por quê? Eles sabem que vão ser prejudicados, mas existe aquilo que nós chamamos de luta de classe. Eles não querem de maneira nenhuma que a classe operária, a classe que mais necessita nesse país, ela volte ao poder. O que eles estão fazendo com a Petrobras é um crime. É um crime. Quem pega o balanço da Petrobras e olha detalhadamente o balanço da Petrobras que saiu no dia de ontem, aonde a Petrobras tenta culpar o resultado pelo acordo que eles fizeram com os fundos abutres americanos. Acordo esse que não teve decisão nem em primeira instância e que vai possibilitar a que outros fundos também reivindiquem o mesmo tratamento. Então, mas não é só isso. A Petrobras já fez um acordo com o governo federal, aderiu a mais de 11 bilhões de reais nos refis. A Petrobras está com uma política equivocada na área de processamento de petróleo, porque o que ela achou que ela reduzindo a sua carga, né, ela iria resolver o problema e atrair comprador para refinarias. Isso não está acontecendo. As pessoas, por esse nacionalismo, estão preferindo importar derivados. O Brasil saltou de 50 importadoras para mais de 200 importadoras.
Né? As pessoas... Maria, quanto é que está custando o barril de petróleo do pré-sal hoje, estação média? O pré-sal, sem as participações governamentais, $7. $7. Quanto é que nós estamos vendendo um barril de petróleo hoje? Algo em torno de $60. $60. Você vê, eles diziam que tinha que entregar o pré-sal porque não era lucrativo. Nem venda de cocaína dá um lucro para o empresário dessa hora. E o senador... esses $60 não vão ficar parados, nós vamos chegar perto de $100 muito rapidamente. E daí, além de entregar o pré-sal, o governo abre mão do recebimento de R$1 trilhão de impostos que estavam vinculados pelos governos anteriores à educação e à saúde. É uma loucura o que estão fazendo. E o senhor, mais do que ninguém lembra, naquela batalha nossa lá para tentar impedir aquela maluquice do projeto, o PLS 131 do Serra, que nós afirmávamos que a Petrobras era a empresa que conseguia extrair um custo menor, e o Serra negava, veementemente. E nós, o que está acontecendo hoje, nós afirmávamos, esse grupamento aqui, há 2 anos atrás. 2, não, 3, ele apresentou em 2015. Era porque nós tínhamos bola de cristal? Não. É porque nós sabíamos o que estava em jogo. Para um telespectador nosso não vir dizer amanhã que nós estamos fraudando dados. $7 litro. Sim. Joga a tributação em cima, os impostos vai a $15. $15. Então, ou seja, e está sendo vendido a 60 e vai subir. Não há nenhuma dúvida que esse salto para $60 não vai ficar retido aí. Eu diria que não vai voltar aos 140 de antigamente, mas ele chega perto de 100 logo. E o governo brasileiro eliminou os impostos para atrair investidores estrangeiros, para retirar a 7 e vender a 60. É uma loucura isso, minha gente. É uma coisa doida. Agora vocês vejam o que nós estamos fazendo aqui. Com alguns petroleiros, com o companheiro Samuel, utilizando o Face Live para conversar com um número de pessoas que será limitado, perto do que nós poderíamos fazer se tivéssemos televisões a serviço do interesse do desenvolvimento brasileiro. Nós não temos mídia para conversar com a população, para informar realmente o que está acontecendo, e eles vêm com aquela conversa do roubo da terra. Roubo houve, bota na cadeia os ladrões. Quem roubou, bota na cadeia. Se você tem uma empresa e o seu administrador mete a mão manipulando a contabilidade, o que é que você faz? Se entrega a empresa para os vizinhos, para os estrangeiros, ou manda processar e prender o administrador e faz a empresa funcionar? Não é possível que nós estejamos entregando o petróleo brasileiro sob o pretexto de uma corrupção que existiu. Claro que existiu. E existiu a nível de todos os partidos políticos. É uma vergonha realmente. Mas esta vergonha se transformou num instrumento para fraudar a entrega da Petrobras para estrangeiros. Minha gente, é um governo de entreguismo nacional. Eles são o Cabo Anselmo da política brasileira. Eles estão aí infiltrados. E o nosso judiciário? Uma espécie de novo denismo, americanófilos entregando tudo, não acreditam no povo. E tem, eu vejo no Congresso, um verdadeiro ódio do trabalhador. O que fizeram com a CLT é simplesmente indescritível. Eles não suportam o trabalhador brasileiro, estão viciados no processo da corrupção e a corrupção da sua visão ideológica pelo liberalismo econômico. E como nós vimos, a Europa já faliu. Minha gente, eu acho que é isso. E o que podemos fazer, Zé? Vamos continuar insistindo pela internet, pelo Face Live. Agora já dizem, nós estamos no ar aqui, que o Facebook está limitando o alcance de programas como esse que nós estamos fazendo. Eu não quero ter delírio persecutório, mas eu notei que nos últimos tempos, inclusive o meu Facebook, que tinha um alcance muito grande, começou a encolher um pouco em relação ao que era antes. Parece que é um tal de algoritmo. Algoritmo é uma receita que você faz e o sistema informatizado segue essa receita, eliminando o número de espectadores, de ouvintes, das informações, de leitores das informações que a gente passa. Fica aqui a minha pergunta. Está acontecendo isso? Vocês que nos escutam e que assistem o que se coloca no Face Live, no Facebook, qual é a opinião de vocês sobre isso? Vocês têm a oportunidade de nos responder agora, datilografando aí nos seus computadores, nos seus telefones, a impressão e a ideia que vocês têm a respeito disso. Senador, está chegando uma solicitação para que a gente comente o preço da gasolina, que o povo está ficando
Fica com a palavra o nosso petroleiro. Isso. Eu posso falar sobre a questão do preço da gasolina. Primeiro que... Zé, nós estamos sem microfone aqui perto. A voz é um pouco mais alta. Então, eu posso falar sobre a questão do preço da gasolina. A gasolina, ela, efetivamente, a maior parte do preço da gasolina vem dos tributos. Então, hoje, o preço do litro da gasolina na refinaria da Petrobras, ele sai em torno de R$ 1,30 a R$ 1,40. Isso é o preço do litro da gasolina. Aí você bota PIS, CONFINS, bota CID, bota o lucro do distribuidor, o lucro do posto, aí você chega aos quase R$ 5,00 que estão aí. E mais, a Petrobras pratica uma política irresponsável de reajustes diários no preço do combustível. Ou seja, variou lá fora, ela aplica o preço... Olha, não é nem irresponsável, é uma coisa delirante, né? Você tem um preço de manhã, um preço à tarde, um preço à noite, conforme as variações do preço do petróleo na Bolsa. Não há nenhuma defesa do interesse nacional. Vocês que nos escutam, como é que um caminhoneiro pode calcular o custo do seu frete se ele não sabe quanto de tarde vai custar para encher o seu tanque? De diesel ou de gasolina? É uma loucura. Esse Pedro Parente tinha que ser internado, mas junto com eles, os membros do governo. Só numa tacada só. Alguns internados em hospício, outros em penitenciária. Numa tacada só, o governo reajustou o PIS/CONFINS da gasolina em 30%. 30%. O Michel Temer reajustou para pagar juro, né? Para pagar juro. Então isso tem que ser dito aqui, porque eu me lembro que as pessoas batiam panela para a gasolina, chegou a R$ 2,98. R$ 2,98, teve uma louca que saiu pelos postos aí, acho que de Brasília, gritando que nem uma maluca. Hoje tem algum lugar do país que já está custando R$ 5,00. O gás de cozinha é um negócio pior ainda, porque é um setor altamente especulativo, que a época que Lula chega ao governo, a Petrobras compra a Liquigás, a Petrobras passa a ter participação em todas as distribuidoras estaduais de gás, para poder regular um setor que é extremamente especulativo. Pedro Parente faz o caminho inverso. Vende tudo e o que acontece? O gás de cozinha está R$ 90. Entrega o povo. Aí você tem um aumento, as pessoas voltando a cozinhar a lenha, a álcool, as pessoas se acidentando. Então, essa é uma política que o senador bem define, antipovo. Não tem essa história do povo ter acesso a alguns bens e consumos que eles têm. Não tem isso, tem que voltar a cozinhar a lenha. O seu lugar é cozinhando a lenha. Então, nós, de fato, a população às vezes olha lá o preço da gasolina, R$ 5,00, ele acha que aqueles R$ 5,00 vão para os cofres da Petrobras. Não vão. Então vejam vocês que o litro da gasolina, que você tem um trabalho de pesquisar, encontrou, perfurar, jogar para fora, refinar, R$ 1,40. Mais barato do que uma garrafinha de 500 ml de água. E outro detalhe, Zé, que circulou muito na internet um vídeo de uma pessoa abastecendo os postos da Petrobras no Paraguai e comparando num posto da Petrobras no Paraguai com o preço aqui. O problema é que quando a Petrobras manda gasolina para o Paraguai, não vai imposto, não vai margem do revendedor, não vai margem do posto. Então a Petrobras manda gasolina para o Paraguai a R$ 1,40. Certo? Para as pessoas entenderem como é que funciona essa logística do preço da gasolina. Vamos ver se vocês concordam comigo aqui, vocês que estão dentro da estrutura da empresa. Qual é a verdadeira crise da Petrobras? É evidente, não vamos esconder que houve uma crise de corrupção. Suprapartidária e de todos os partidos. Meteram a mão comissões superfaturamento. Mas num determinado momento, a política do governo foi uma política correta, de aumentar a capacidade de refino do petróleo no Brasil. Para a gente não ficar mandando petróleo bruto para fora e comprando petróleo refinado com o custo de ida e volta do transporte e o lucro das refinarias fora do país. Era uma política correta. Vamos admitir que houve, no processo de corrupção, algum superfaturamento de construção de refinarias. Realmente houve. Mas o problema maior não foi esse. A política era correta. Com o petróleo acima de $100, mesmo esses desvios de dinheiro por superfaturamento seriam absorvidos. E eu não estou dizendo que os ladrões não devem ir para a cadeia e tudo isso levantado. Mas daí, os Estados Unidos da América do Norte, para reconquistar o domínio da produção de petróleo no mundo, começou a extrair o shale gas. O que é o shale gas? É o gás de petróleo que você traz das rochas que ainda não estão consolidadas como xisto.
Porque você, para extrair petróleo do xisto, você tem que cozinhar o xisto. O cheio não, se injeta água, libera o gás, você capta o gás, comprime e bota no fornecimento. E ele jogou o preço para baixo, para botar uma pressão em cima da Arábia Saudita, da Venezuela e do Brasil. Quando nós tomamos dinheiro emprestado para fazer essas refinarias novas, necessárias de uma política correta, nós tomamos dinheiro emprestado em dólar. Só que o dólar continuou tendo uma apreciação muito grande em relação ao real. Diziam que isso era bom para as exportações brasileiras. Não era bem assim. Mas o que aconteceu é que quando o shale gas começou a ser extraído nos Estados Unidos, eles jogaram o preço do petróleo lá para baixo. O shale gas chegou a ser vendido aí a 10, 14, 15 dólares, o equivalente a um barril. Mas a dívida continuava sendo em petróleo. Então nós perdemos receita com uma dívida feita em dólar. Foi este fator fundamentalmente estratégico que criou a principal dificuldade da Petrobras. Mas vocês vejam, hoje o shale gas se revela uma coisa de grande sucesso num curto espaço de tempo. Um investimento brutal, ele é extraído num período curto por um preço razoável, mas 1 ano, 2 anos, a queda da produção é fantástica e o tal sistema de extração do shale gas se transforma um sistema deficitário e ele para. E o petróleo está subindo. Então não há justificativa alguma para dizer que o petróleo vai acabar no fim de semana, que é um mau negócio para o Brasil. O petróleo já está a 60, vai chegar aí a 70, 80, 100 e a Petrobras se transformará novamente numa verdadeira geradora de riqueza e de lucros, como está sendo hoje para quem ganhou de presente esses postos do pré-sal e não está pagando imposto para o governo brasileiro. E para o sistema financeiro, que só o ano passado, a Petrobras destinou para pagamento de juros e amortização de dívida 137 bilhões de reais. Está cravado no balanço. Pagamento de juros e amortização de dívida, 137 bilhões de reais. Que empresa é essa que está quebrada? E mais do que isso, né? Como é que está quebrada uma empresa que tem esse potencial de jazidas e possibilidade de extração do tamanho da Petrobras, do Brasil, né? Porque a Petrobras é uma empresa do país. Então, nesse jogo do shale gas, a Venezuela ficou numa dificuldade muito grande também. Por que é um desespero pelo petróleo da Venezuela? O petróleo da Venezuela fica 4, 5 dias de navio da costa americana e das refinarias americanas, que são os grandes compradores do petróleo. A outra grande jazida do mundo, que é a da Arábia Saudita, que tem petróleo barato, quase a flor da terra, fica 45, 50 dias de navio, com um custo de transporte monumental. Então daí vocês têm os fatores, os vetores desta guerra do petróleo e das informações que são ocultadas do povo brasileiro para justificar o intriguismo. O nosso país está virando uma republiqueta de banana, produtor de matéria-prima com trabalhadores semi-escravizados. Minha gente, revolta popular, revolta na eleição. O voto é a arma do soldado cidadão.